Levítico 22:19. Para que seja aceitável, oferecerá macho sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas, ou de cabras. Porém, o que tiver defeito, não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. João, no capítulo 4, e o versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O primeiro versículo nos remete à adoração do Antigo Testamento, específico dos judeus. Por isso nós temos templo, sinagoga, tabernáculo, levitas, sacerdotes. No templo dos judeus existiam restrições. Partes em que os gentios poderiam entrar, partes em que as mulheres poderiam entrar, em que os homens poderiam entrar, onde só os sacerdotes entrariam, e o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava. Sua adoração consistia no ritual feito com animais, como acabamos de ler, em perfeito estado, ou seja, o melhor seria oferecido a Deus. Em João, no capítulo 4, nós temos um episódio de uma conversa de Jesus Cristo com uma mulher, e eles entram nessa questão da adoração. Eu não quero entrar no sentido etimológico dos textos, mas quero trazer uma reflexão a respeito da adoração. Claro que nessa conversa de Jesus com essa mulher, tem algumas questões, porque se refere ainda ao templo e às questões judaicas. Para nós cristãos, depois de mais de 2000 anos de história, com a Bíblia na mão, nós compreendemos a adoração no templo, fora do templo. A adoração não se restringe a um momento da liturgia, mas ao estado do meu coração. Por isso, adoração é um estilo de vida que nós levamos para todas as áreas da nossa vida. Para ser cristão, como em todas as outras instituições ou crenças ou filosofia de vida, você tem uma linha de pensamento, e nós também temos. Primeira, se aproximar de Deus através da fé. Segundo, crescer nessa fé racional. Não pense que o cristianismo é fácil, porque não é. Por que então nós somos cristãos? Porque a revelação de Deus e o envolvimento que nós temos com o Deus revelado na Bíblia é algo que só quem tem experiência pode compreender. Por isso, nenhuma luta, nenhuma aflição, nenhuma provação, nenhuma afronta tira alguém da presença de Deus. A adoração é um estilo de vida espiritual, falando dos rituais, claro que de maneira totalmente diferente, falando do nosso culto, mas é um estilo de vida moral. Faz parte da fé, da crença, da adoração, ter um estilo de vida moral, ou seja, que não prejudique o outro. Ali entram todas as questões: não matar, não maltratar, não roubar, não cobiçar, não invejar, todas essas questões relacionadas a situações de não prejudicar ninguém, não defraudar ninguém, nem nos relacionamentos, nem nos negócios, nem nos sentimentos, ou seja, o amor ao próximo, não na teoria ou em frases de efeito, mas na vida diária, na simplicidade da rotina. Porém, são bases que mantêm a nossa estrutura em pé. Eu quero esclarecer algo para você agora. Na adoração não existe meio termo. Muitas pessoas nos questionam, e esse vídeo é para responder algumas questões. Por que cristão não se envolve com magia?
Porque cristão não se envolve com algumas crenças ou religiões ou festas? É muito simples. A nossa adoração, ela é centrada em Deus, em Jesus Cristo, em Espírito Santo, o qual vocês conhecem por Trindade. Todos os outros seres são considerados, dentro da nossa crença, como criaturas. Ninguém é digno de adoração senão o nosso Deus. Como que eu evidencio? Como que eu testemunho isso? Com as escolhas que eu vou fazendo. Nós temos dois grupos dentro do meio cristão religioso protestante, que é a nossa linha. Nós temos as pessoas que vieram para a igreja, que são acompanhantes. São pessoas boas, são pessoas legais, mas elas não têm uma entrega verdadeira. Na primeira oferta, elas se vão. Mas nós temos os discípulos do Senhor, que são aquelas pessoas que levam na íntegra os seus ensinamentos. Nenhuma oferta nos tira da presença de Deus, porque no nosso interior, o Senhor Jesus, ele está entronizado. Algumas pessoas dizem isso é fanatismo. A resposta é não. Fanatismo é loucura. E nós temos, sim, crenças, mas essas crenças, elas são relacionadas a fazer o bem. A respeito da sexualidade, não temos práticas de prostituição. Aí você pode dizer o seguinte: não, mas eu conheço alguém que é da igreja e que ele tem tal prática. Certo, essa pessoa é um acompanhante independente do posto que ele tenha. Eu quero que você compreenda a diferença entre fazer parte da comunidade, de um grupo, e entre ser um discípulo de Jesus. Os verdadeiros adoradores, eles são discípulos. Eles obedecem, sem plateia ou com plateia. Eles cumprem a missão, com plateia ou sem plateia. Qual é a nossa pregação? Jesus é o Filho de Deus, ele voltará, ele reina, ele salva, cura, batiza e transforma. Essa é a nossa pregação. Portanto, não estranhe as nossas delimitações e as nossas prioridades, porque no nosso coração quem reina é o Senhor Jesus. A adoração, não existe meio termo. Aí você pode dizer o seguinte: eu não creio. Compreendo a tua visão. É a mesma coisa que você chegar lá num pai de santo e dizer para ele assim, eu não creio que o guia aí desce, não sei como é que chamam lá, eu não creio que esse ser aparece. A pessoa vai olhar para você e simplesmente vai te ignorar, porque ela sabe que este ser aparece para ela lá na invocação. Assim como nós temos certeza do Espírito Santo, que a Bíblia o chama de Espírito da verdade. Ele nos guiará, ele guiará a nossa consciência. Mas o Espírito Santo é tremendo, é fantástico. Ele não te obriga a nada, ele apenas se orienta. A Bíblia Sagrada, ela é o nosso guia principal. Através da oração, vamos conhecendo, vamos tendo intimidade com Deus através do Espírito Santo. E assim nós prosseguimos a nossa jornada sem fazer aliança com o inimigo. De que forma o nosso inimigo trabalha? Apresentando realização nas nossas adversidades, dificuldades, necessidades e carências. Exemplo bíblico, a tentação de Jesus. Jesus foi tentado na sua necessidade, quando ele precisava de pão. E aí, Satanás vai tentando até chegar ao ponto de dizer: lança-te daqui de cima, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem. Jesus o refuta com a escritura. E aí Satanás
se torna mais audacioso e diz o seguinte: se prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos da terra. Por que Jesus passou por essa tentação? Só para ensinar eu e você como a tentação acontece na nossa consciência, na nossa carência, na nossa necessidade. Quantas pessoas trocaram a presença de Deus pelos bens terrenos? Mas você tem que lembrar que tanto tua alma quanto a presença de Deus fala da eternidade. E os bens terrenos, você pode tê-los, mas eles são temporais. Não troque algo temporal pelo que é eterno. Se você aceitou Jesus como Salvador, honre o teu Senhor fazendo as escolhas corretas. Eu estou em dúvida. Para isso tem oração, para isso tem Bíblia, para isso tem liderança, para isso tem o Espírito Santo. Ele vai orientar você, assim como me orienta em todas as minhas dúvidas e questionamentos, ou medos ou provações. Ele sempre está ali. Tem cristãos que estão assistindo esse vídeo e você entende do que eu estou falando. Da gloriosa presença do Senhor. Deus não está aqui para realizar as nossas fantasias, mas Ele nos atende nas nossas necessidades. Ele nos atende quando nós estamos em dificuldade, seja ela espiritual, emocional, física, financeira. Deus nos ajuda, sim. Mas lembre-se que Ele é o Senhor. Nós somos o seu povo, somos os seus filhos e estamos aqui para adorá-lo. Jesus disse para a mulher que a recomendação é adorá-lo em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias chamado Cristo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Jesus revela-se como o Messias para esta mulher. E por fim, quando os discípulos chegaram, eles ficam admirados. Aqui já tem uma questão cultural. Admirados por ver Jesus conversando com uma mulher. Mas o cerne da conversa de Jesus com essa mulher é sobre o estilo de adoração, porque a adoração já estava fragmentada, já estava dividida. Uns adoravam em Jerusalém, outros em Samaria, enfim. O que Jesus ensinou aqui? O rito, o ritual, a liturgia, sem entrega, sem pessoalidade, sem intenção, não é nada. Porque na antiga religião, não só judaica, tanto as outras que existiam no mundo antigo, as pessoas praticavam exatamente isso. Elas iam lá e faziam o ritual e estava tudo resolvido. E Jesus está ensinando o seguinte: a adoração é muito mais do que isso. É relacionamento. Quando você começa a relacionar-se com Deus, através da oração, aí automaticamente você se interessa pelo que a Escritura fala, a tua mente começa a clarear e você começa a andar. Fisicamente, tua vida permanece normal, mas espiritualmente você começa a acordar, se levantar e a andar com o Mestre. É esse discernimento que nós precisamos ter. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.